É o seguinte, gente, existem 3 tipos de burocracia. A burocracia básica, a burocracia extrema e a burocracia europeia. A gente está acostumado aqui com a nossa burocracia absurda mesmo, cheio de caminhos tortuosos, cheio de esquemas para criar dificuldade, vender facilidade. E isso gera, obviamente, enriquecimento ilícito, que acaba pressionando o cidadão comum. Mas a burocracia europeia trabalha em um nível mais alto, é uma super burocracia. E com ela vem aquilo que todo cidadão detesta na relação que ele tem com o Estado. A sensação de impotência, de não ter força para poder sequer mover uma agulha para ter suas opiniões ouvidas e, pior ainda, serem implementadas. Essa super burocracia é um dos componentes mais significativos no que a gente vê hoje quando se fala em migração em massa para a Europa, e eu quero conversar com vocês sobre isso em 3, 2, 1. SDB Flash. Muito bem, faz uns 10 anos aqui no Brasil eu estava sentado lá no meu escritório, tentando trabalhar, tentando tocar meu negócio, apesar do governo, montando aí uma estratégia de comunicação para um cliente na área de produtos infantis. E, claro, como de costume, veio aquela famosa, desculpe, cagada lá de cima para atrapalhar a vida do empreendedor. O CONANDA, o famoso Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, resolveu ditar regras para a publicidade no setor. O CONANDA era um órgão, não sei se ainda deve ser, ligado ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, guarda esse nome. E eles resolveram regular o que seria melhor para a comunicação, evitando comunicação abusiva na venda de produtos infantis. E eu vou dar alguns exemplos do que eles proibiram teoricamente. Eles proibiram o uso de linguagem infantil. Exato, você tem que falar para um público infantil sem usar linguagem infantil. Você vai falar o quê? Que o produto é atóxico e feito em poliestireno de baixa densidade? Não adianta, certo? Para criança não vai. O uso excessivo de cores também estava proibido. Muita cor não pode, essa coisa não dá. Trilhas sonoras de músicas infantis, não pode. Tem que usar, sei lá, o Emicida para vender bonequinha. Uso de pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil, não pode também. Tem que usar, sei lá, o Paulo Pimenta para apresentar o brinquedo. Uso de desenhos animados ou de animação, né? Você vai fazer o quê? Vou ter a foto. Uso de bonecos ou similares, ou seja, todo esse tipo de bobagem, ou seja, eles queriam basicamente acabar com a propaganda para produtos infantis. Ou seja, para o CONANDA, provavelmente uma embalagem de boneca devia ser sem cores, sem mostrar o conteúdo interno, aquela janela estava proibida, aquela janela de plástico que fica na frente, e apresentado por um narrador, sei lá, com a voz da Dilma, tá? Esse seria a propaganda ideal. Assim que o CONANDA colocou essa resolução na época, automaticamente um exército de puxa-saco de esquerda começou uma caça às bruxas, que teria tido sucesso se não fosse um dado muito importante que algumas entidades na época levantaram. Quem é o CONANDA na fila do pão, né? Desde quando uma resolução de um CONANDA tem poder de lei? E se eu fosse dono de uma empresa de brinquedo e desrespeitasse a resolução do CONANDA, qual lei eu estaria descumprindo? Nenhuma, certo? Só ia ter um monte de encheção de saco, e é com isso que normalmente esses caras contam. Que você desista mais pela encheção de saco do que pelas questões legais, tá? É por fora, é em banho-maria que eles tentam derrubar as coisas. Por fim, essa história caiu no esquecimento e as bonecas continuam sendo vendidas em caixas coloridas, apresentadas por celebridades, usando animação e assim por diante, até hoje, tá? Mas se eu sair da bolha, eu acho a publicidade infantil às vezes meio apelativa. E eu concordo, às vezes é mesmo. Às vezes. Mas sabe quem tem que educar os filhos? Os pais. Não dá para uma hora a gente querer que o Estado proteja as crianças da publicidade e achar isso bom, sem imaginar que mais tarde esse mesmo Estado não vai falar: bom, já que você quer que eu eduque seus filhos, que eu cuide deles, então eu vou falar algumas coisas que ele deve ler também, que tipo de coisa deve ter na escola, o que ele não pode, o que ele pode aprender, ou de repente até tirar a guarda dos pais para no caso da criança que quiser mudar de gênero, tá? Então, existem alguns limites que é bom traçar antes que eles sejam exagerados, vamos chamar assim, né? Mas não pense que nos Estados Unidos a coisa é super diferente, tá? Recentemente a Suprema Corte americana derrubou uma decisão histórica aí no caso do que eles chamam de decisão Chevron. E, em linhas gerais, o que era estabelecido antes era que se não houvesse uma lei sobre um assunto e uma agência do governo decidisse uma coisa, por exemplo, não pode ter caixa de boneco
boneca colorida, tá? Aquela decisão da agência, que diz que não pode ter caixa colorida, teria que ser, vamos dizer assim, cumprida como se fosse uma lei, e todos teriam que seguir isso sem questionamento. As empresas, claro, ficaram uma pistola lá nos Estados Unidos e com essas situações acabaram abrindo uma briga na justiça que foi parar na Suprema Corte americana lá. E claro, ainda bem, graças a uma boa Suprema Corte, essa porcaria caiu. Esse é um caso clássico em que a burocracia do Estado ela se coloca na posição de legisladora e, como eu falei, tira o direito do cidadão, né, a partir de regulações que saem da cabeça de algum membro do pântano não eleito e que esse cara acha que sabe mais sobre o mundo do que os agentes do mercado, sabe mais que a própria população em geral. Em geral, desculpa, é sempre a mesma. Eu estava fazendo isso, nós criamos essa regra para proteger você. Então você cala a boca e obedece, tá? Muito bem, falando de Europa especificamente, a gente pode ver sem precisar usar óculos que a invasão de imigrantes que está acontecendo por lá tá uma coisa absurda. É evidente que isso não ia dar certo. E já começaram os efeitos colaterais mais graves. Só para exemplificar rapidinho, senão vira um episódio sobre isso, 2 semanas atrás, depois de um jogo de futebol, membros da comunidade judaica foram perseguidos abertamente nas ruas holandesas. Semana passada, a chefe de polícia de Berlim sugeriu que gays e judeus andem sem símbolos que os identifiquem nas ruas, porque Berlim, não coincidentemente, que é uma cidade extremamente, aspas, progressista, está vendo suas comunidades gays e judaicas sendo abertamente perseguidas nas ruas pelos muçulmanos. No Reino Unido, uma epidemia de prisões de ataques sexuais de imigrantes contra crianças. Contra crianças. Essas mesmas criancinhas que as regulações progressistas dizem que querem proteger, né? Não é a mesma coisa? Então, pois é. Só que quando é para imigração, é uma coisa diferente. Agora, essa semana, nós estamos no meio de uma invasão literal da Espanha, por meio de barcos que estão indo para as Ilhas Canárias. O cara coloca o pé na ilha, pumba, tá na Espanha, se deu bem. Só se deu mal, obviamente, os habitantes que moram lá nas Ilhas Canárias, que agora estão com a estrutura, vamos dizer, a infraestrutura, que não é absurda, é uma ilha, né? Não é exatamente uma parte principal do país, está lá explodindo de demanda, hospital super congestionado, sem lugar para colocar tantas pessoas, mas é tadinho desse povo e azar do cidadão que paga o imposto para manter essa infraestrutura de pé. No caso holandês, o governo de direita está tentando fazer um opt-out, ou seja, está querendo cair fora das regulações europeias para a migração e é quase certo que não vai conseguir. O governo alemão está tentando levantar barreiras nas fronteiras, o que é contra a regulação europeia, e na Itália, o ex-primeiro-ministro Matteo Salvini está sendo processado pela Corte de Direitos Humanos Europeia por ter impedido durante a gestão dele a entrada de barcos nas ilhas italianas. A atual primeira-ministra Giorgia Meloni está desafiando o cumprimento da decisão desse tribunal, quando ela acontecer, mas não sei se ela pode. E aqui a gente volta ao ponto onde a gente pediu sua atenção um pouco antes, quando a gente falou do CONANDA, que era ao menos um órgão subordinado ao Conselho Nacional de Direitos Humanos aqui no Brasil, e as questões europeias relativas à imigração, que estão subordinadas à Comissão Europeia de Direitos Humanos. Não é só uma coincidência entre nomes, tá? Mas para entender por que a Comissão Europeia de Direitos Humanos é importante, a gente tem que entender a tal da burocracia europeia, e é isso que eu vou tentar fazer aqui. Recentemente a gente fez um programa falando das eleições do Parlamento Europeu e que houve uma grande derrota dos internacionalistas. Não foi suficiente para tirar eles do poder, mas deu para assustar em termos de tendência. Foi essa derrota, inclusive, que fez o Macron acabar pedindo novas eleições na França, lembra, né? Pois bem, os europeus começaram a entender que eles podem pressionar mais a Europa Central se eles derem mais importância a essas eleições parlamentares, que antes eram meio... Quem se importa com isso, tá? Mas tem um problema aí, um problemão. Uma coisa é o Parlamento Europeu com representação eleita, direta, etc e tal. E outra coisa completamente diferente são as instâncias gerais europeias, ligadas ou não à União Europeia. Lembrando, nem toda a Europa é ligada à União Europeia, certo? Como é o caso, por exemplo, do Reino Unido que fez o Brexit. Mas vamos lá, pensa em 3 grandes corpos internacionais europeus. Você tem a Comissão Europeia, o Conselho Europeu e o Conselho da Europa. A Comissão Europeia é aquela que a gente mais ouve, que é liderada pela Ursula von der Leyen, né, internacionalista, para ser leve, né, globalista. Ela é o braço executivo, vamos chamar assim, da União Europeia.
que propõe e, quando aprovada, vê implantadas as suas políticas na União Europeia. Beleza? Essa Comissão Europeia é composta por comissários de cada país membro e eles são como ministros de áreas específicas, sei lá, comércio, saúde, etc. e tal. Os governos nacionais lá de cada país escolhem esses representantes, esses caras são sabatinados pelo Parlamento Europeu e só então passam a fazer parte do grupo de trabalho, onde as funções são divididas aí entre essas pastas, digamos assim. O que nos leva a lembrar então do tal do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é aquele corpo legislativo que a gente falou antes, eleito diretamente, conforme, democraticamente. E aí, dentre outras funções, ele valida a candidatura dos ministros da Comissão Europeia e também valida a escolha da presidente da Comissão Europeia, que é eleita pelos presidentes e primeiros ministros da União Europeia. Tá? Então, os primeiros ministros se juntam, escolhem o presidente, vai para o parlamento e ele valida ou não. Hoje, no caso, então, é a tal da Ursula von der Leyen, continua lá, porque então a única razão dela continuar lá é porque a maior parte dos líderes políticos votou nela e a maioria do Parlamento Europeu aceitou essa indicação. Tá? Agora vamos para o tamanho do estrago. A Comissão Europeia tem 32 mil funcionários permanentes e contratados. 32 mil. E um orçamento para esse ano de 73 bilhões de euros. E o Parlamento Europeu tem mais 8 mil funcionários e um orçamento de mais 2,4 bilhões de euros. Tá? E nesse caso, pior ainda, porque o orçamento esses 2,4 bi são para custeio do parlamento, tá? Não é para programas, etc. É para gastar lá com a turma do parlamento. Bom, aí vamos para o segundo corpo, que é o Conselho Europeu. Meu Deus, tem o Conselho Europeu. O Conselho Europeu também fica em Bruxelas e ele estabelece as diretrizes gerais, digamos assim, mais estratégicas do bloco. Isso não quer dizer que ele seja hierarquicamente superior à Comissão Europeia, mas ele depende da Comissão Europeia para que essas políticas que ele estabelecer sejam aplicadas, tá? Porque a Comissão Europeia é como se fosse o executivo e esses caras são a cabeça, vamos dizer assim, eles bolam as coisas incríveis da União Europeia. E eles dependem do Parlamento Europeu para que as coisas sejam aprovadas em tese, tá? Mas as grandes políticas saem de lá. Tanto é que ele é representado pelos chefes de Estado ou do governo dos países membros da União Europeia e pelo presidente da Comissão Europeia, que hoje é a Ursula von der Leyen. Joga então aí para essa estrutura mais 1.000 funcionários, custando mais uns 45 milhões de euros para rodar a maquininha. Tá até barato essa, né? Muito bem. E aí, de maneira bem geral, a gente falou da superestrutura da União Europeia. Mas como falamos, nem todos os países da Europa são da União Europeia. Logo, que está um corpo internacional para tentar regular atividades dos países que estão no mesmo espaço físico europeu. E aí você tem o Conselho da Europa. Pois é. O Conselho da Europa tem mais 2 mil funcionários e mais uns 500 milhões de euros de orçamento para esse ano, para basicamente promover a democracia e os direitos humanos e o Estado de Direito no continente europeu. Caro, né? Pois é. A sede deles fica em Estrasburgo, na França. Todos os países europeus, fora Kosovo, então Turquia, por exemplo, faz parte, Noruega faz parte. Kosovo não faz, Liechtenstein não faz, é isso. E Vaticano também não faz parte do Conselho da Europa, só esses três. Os representantes dos países do Conselho da Europa são os ministros das relações exteriores de cada um dos países, ou seja, eles têm políticas que representam o conjunto das nações, mas não exatamente nas proporções dos povos. Porque se você imagina o seguinte, fossem 3 países, tá? Um grande com 100 milhões de habitantes e 2 pequenos de 10 milhões cada um. Uma votação 2-1 dá a impressão de uma decisão de maioria, mas não é o caso se o país grande tiver dividido em relação a uma determinada causa, certo? Vamos dizer que fosse 50-50. Então você tem 50 milhões só do país grande que é a favor da causa. E aí você teria 70 milhões que é a favor de outra causa. Vai parecer que numa eventual decisão 3-0 uma vitória folgada, mas não é. Bom, dentro dessa instituição tem, dentro do que eu estou falando aqui, o Conselho da Europa, tá? Dentro do Conselho da Europa tem uma outra instituição chamada Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que é formada por nada menos que
324 membros. Só isso, cabidão total, tá? São parlamentares. Então, são os parlamentares do Conselho... são os parlamentares da Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu. Esses parlamentares são provenientes dos países membros e são indicados pelos seus governos. E aqui tem uma definição muito importante que eu vou botar aspas aqui, tá? Por favor. Aspas aqui. É um órgão consultivo que debate questões de direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Ele não tem poderes legislativos vinculativos, mas influencia políticas através das suas recomendações. Lembra do Conada? Então. E ele elege os juízes da Corte Europeia de Direitos Humanos. Sacou? Olha, eu sou parlamentar, eu voto, eu estabeleço quem vão ser os juízes, mas eu não tenho poder de decisão, eu só falo quem vai ter. Beleza? E aí a gente vai para a próxima instituição, que é a famosa Corte Europeia de Direitos Humanos. E quem faz parte da Corte Europeia de Direitos Humanos? Olha a definição e veja se você conhece de algum lugar, eu garanto que sim. Olha isso, aspas. Cada país membro apresenta uma lista de 3 candidatos. Os candidatos têm que ser altamente qualificados, com experiência em direito ou direitos humanos e podem ser acadêmicos, advogados ou juízes, sacou? Ter experiência em direitos humanos, que é subjetivo, é condição determinante, mas ser juiz não é. Já viu isso? Pois é. Esses caras, esses aspas juízes, são os que acabam influenciando, e agora eu volto lá atrás, em toda a política migratória hoje em andamento na Europa, inclusive no Reino Unido, que não faz parte da União Europeia. Porque você podia estar se perguntando, mas o Reino Unido não fez o Brexit? Por que ele ainda é influenciado pelas políticas migratórias europeias? Por isso. Uma das demandas na época do Brexit é que o Reino Unido também saísse da Corte Europeia de Direitos Humanos, mas eles nunca conseguiram e o resultado é o que vocês estão vendo hoje. É por isso que a Espanha não tem o que fazer com sua crise lá nas Ilhas Canárias e é por isso que a Giorgia Meloni está enrolada com o processo do ex-ministro Salvini. Em tese, as decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos não têm nada a ver com a União Europeia. Nada, absolutamente nada, tá? Porque elas são atreladas ao Conselho da Europa, que não faz parte da União Europeia, tá? Não da Comissão Europeia, nem do Conselho Europeu, mas só em tese. Porque a desobediência de alguma decisão dessa corte pode gerar problemas sim para os países membros da UE que usam essas decisões lá da ponta dessa Comissão de Direitos Humanos para atacar os países membros, digamos, desobedientes da cartilha globalista, como já aconteceu com Polônia e Hungria. Tá? As tais multas dadas pela União Europeia para esses 2 países estão fundamentadas em decisões de uma corte que não tem nada a ver com a organização. Em outras palavras, não tem nada a ver com a avaliação de juízes pelo Parlamento Europeu. Não são eles que aprovam os juízes da Comissão de Direitos Humanos. O Parlamento Europeu é corpo eleito da União Europeia, mas não tem nada com isso. Os juízes da Corte Europeia de Direitos Humanos não passam pelo crivo de Bruxelas, que, ainda que seja esquerdota hoje, pelo menos é um parlamento eleito. Então vamos fazer uma simulação teórica aqui, em cima de uma situação real. O governo italiano fez um PEC, tá? Juntou lá um PEC de bandidos albaneses, prendeu, colocou numa embalagem e mandou por Sedex de volta lá para a Albânia. Bandido aqui não quero. Aí a Corte Europeia de Direitos Humanos falou assim, não pode mandar para a Albânia porque a Albânia não é um país seguro. Só pode mandar bandido de volta para país seguro, tá? Como é que é? Pois é, não pode. Aí um juiz italiano, esquerdota, claro, pega essa decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos e fala, baseado no parecer da Corte Europeia de Direitos Humanos, tem que trazer essa turma de volta, essa turma de bandidos tem que voltar para a Itália, para eles praticarem mais violência aqui na Itália, porque é sacanagem fazer lá no lugar deles, onde é muito violento, entendeu? Pronto, enrolou. Agora você tem um juiz militante local, usando como base para uma decisão, o que foi decidido num tribunal que tem 0 a ver com a lei italiana. É para isso, senhores, que servem essas instituições supranacionais, para dar embasamento para decisões desse tipo, minando as leis locais dos países, minando as instituições locais em favor daquelas globais. Nessa situação semi-real aí, quem desses participantes é eleito?
e ao tomar a decisão está representando de verdade, por exemplo, a vontade italiana. A Giorgia Meloni, sim, que empacotou a turma e meteu no SEDEX, certíssimo. Um pseudo-juiz, sei lá, irlandês que faz parte da Corte Europeia de Direitos Humanos, não foi eleito. O juiz italiano também não foi eleito. É por isso que os habitantes europeus estão se sentindo cada vez menos representados e é por isso que você vê o início dessa maré contra as decisões centralizadas que acabam refletindo em resultados positivos nas eleições para a direita europeia. É porque, como sempre, a esquerda e o, aspas, progressismo e toda essa elite intelectual, acadêmica hipócrita finge buscar o bem da população, mas detesta a representação exata da democracia. Eles detestam a democracia. Eles vão criar conselhos e outros pseudos órgãos legislativos e qualquer coisa para passar por cima da sua vontade quantas vezes for necessário. Vão tentar colocar você cada vez mais longe da sua possibilidade de ser ouvido. O parlamentar europeu eleito não tem nenhum poder contra uma decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos. É outra instância. E se ele não tem, imagina o cidadão comum então, né? A Europa só vai ter alguma chance de não se autodestruir se esse submundo pseudopolítico, o deep state deles for demolido. Ainda que Trump não seja, de verdade, para mim, não é exatamente o super-homem no combate do Deep State, sejamos francos, ao menos lá o que se observa é uma reação mais forte contra essa influência surda. Na Europa, descentralizada, com porrilhões de conselhos e comissões e outras camadas hierárquicas, cheio de burocratas não eleito decidido a vida de todo mundo, vai ser muito difícil conseguir algo parecido nos próximos anos. E eu digo, infelizmente, para eles, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais ou menos claro a balbúrdia que é essa estrutura. A gente vai pedir para vocês não esquecerem do nosso Pix, que mantém nossa maquininha funcionando. 1, 2, 3, 5, 10 reais pingado não é seco. Ou a gente vai pedir também para você dar uma passada na nossa loja, lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. Por falar em pack, que nem a Giorgia Meloni, que fez o pack de bandido para a Albânia, dá uma analisada. Nós temos um pack lá com nossos 3 e-books, tá? Os 3 e-books juntos com desconto especial. Mais uma vez, lojasaindabolha.com.br. É isso aí, pessoal. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.